Nós estaremos estudando nesta manhã a lição de número 2. O pastor Eduardo deu início a esse trimestre falando sobre o livro de Ruth, sobre as histórias de Noemi, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, nós estamos até mesmo adiantados. Lição de número 2, título da lição: o livro de Ruth. Textual: sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth 1. A verdade prática nos diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura bíblica em classe será no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Verso 1: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os pais tomaram por si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade nos concedida nesta manhã. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento para aprender mais acerca da tua santa palavra, nos concedendo a vitória, abençoando todas as classes, Senhor, nesta manhã. Bem sabemos nós que se estamos aqui é pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, ó Senhor, nos conceda uma boa aula nesta manhã em nome de Jesus. Amém. É um privilégio muito grande poder estar diante da presença do Senhor. Hoje eu estou substituindo a pastora Brunella sobre esta lição e no domingo que vem ela me substitui, nós trocamos. Nós temos aqui uma lição de suma importância para cada um de nós que aqui estamos. Nós iremos adentrar dentro do livro de Ruth com uma visão diferente do que talvez nós já temos, ou de que nós lemos e ficou sem um entendimento claro. O livro de Ruth, ele é pequeno e certamente um professor atropelará o outro, porque só tem 4 capítulos e tem 13 lições, né? Mas aí depois nós vemos que já passa, então até a lição 5, são 5 lições de 4 capítulos, e o pastor Eduardo falou muito bem no início da escola dominical passada. Eu não estive presente em pessoa, né, mas igual Paulo diz, em espírito. Eu estava em casa vendo a escola dominical do pastor Eduardo, foi muito boa, Deus continue abençoando. Então certamente falará, mas entenda uma coisa: ninguém vai falar a mesma coisa que você falou. E mesmo se falar a palavra, ela se renova. A palavra ela se renova todos os dias, irmãos. Todo dia você vai ler um verso ali, Jesus chorou, amanhã vai estar Jesus não chorou, ou Jesus chorou um pouquinho mais. O que renova é o nosso entendimento acerca da palavra do Senhor. E aí sim, ela se renova dia após dia. Mas se você também não lê, ela não vai renovar. Ela vai continuar a mesma. Quando nós falamos de renovação, nós vemos assim que pode ser um preenchimento, ou acabou alguma coisa, você coloca de novo, você renova, acabou seus créditos, se renova. A palavra de Deus ela nunca acaba, mas seu entendimento ele pode acabar. Então quem tem que renovar é o você. A palavra ela continua e por isso que ela sempre se renova.
Por isso que eu irei falar sempre sobre uma palavra, o pastor Eduardo pode falar a mesma palavra, só que o entendimento dele foi renovado, o meu entendimento foi renovado, e aí nós entendemos que a palavra de Deus, ela se renova em nós todos os dias, em todos os momentos. Nós temos a verdade prática que vai dizer: servir a Deus não nos isenta de crises. Isso daí já daria uma pregação, né? Extremamente, porque o povo de Deus, até antes do jardim até Deus tirar Adão e Eva do jardim do Éden, eles não tinham crises nenhuma. Depois de lá, meu irmão, até nos dias atuais e até a volta de Cristo, depois da volta de Cristo, teremos, ou o mundo passará por crises, né? Então você aceitou Jesus, ou você está na igreja e fala: não, porque o Senhor não vai permitir. Ele permite, e às vezes permite até dobrado. O Senhor não vai permitir que meu filho morra. Não, vai ser só um, não, vai ser mais 9, vai ser 10 filhos que vai morrer. Mas Ele é o Deus que pode renovar todas as coisas e restituir todas as coisas. O crente, quando ele é leitor, quando ele é estudioso da palavra do Senhor, ele sabe sim que Deus não tem obrigação em determinados assuntos, em determinados momentos, de fazer o que nós queremos, porque a soberania é de Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar Daniel da cova dos leões, mas ele chegou e realizou o milagre lá dentro da cova dos leões para mostrar e para honrar a fé de Daniel. Deus não tinha, nós vemos claramente no livro de Jó que o tema central do livro de Jó é por que o justo sofre. Se é justo, por que vai sofrer? Nós vemos, e nós estamos aqui diante de um livro de Ruth, que ela só acontece esse livro porque Deus permite o povo dele sofrer. E quando Deus permite o povo sofrer, nós vemos que Elimeleque, ele vai sair da casa do pão atrás de pão, né, pastor Eduardo? Belém é a casa do pão, né? Nós falamos que tem essa cultura de Belém, a casa do pão. Ele sai de Belém, da casa do pão, à procura de pão. Parece até a trajetória do povo na travessia do Mar Vermelho, o deserto, né? Ele sai de uma terra, ele sai de Canaã, são cativos lá no Egito, para durante esse período de 40 anos, os heteus, os jebuseus plantarem na terra de Canaã, para quando eles voltarem do cativeiro, eles acharem a terra de Canaã que mana leite e mel. Porque Abraão, ele sai de onde? Abraão sai de Canaã porque Canaã tinha escassez. Depois nós vemos que José, ele sai também da terra que manava leite e mel para ir para o Egito, preparar mantimentos para depois pegar o povo, sustentar o povo. Depois o povo sai do Egito, que aí é essa história que eu estou contando. Então a história de Ruth é a mesma coisa. E nós vamos ver lá na frente que Boaz não sai da terra do pão. Você já começa a identificar diferentes trajetórias. Boaz, nós vamos falar, mas já estou me antecipando. Boaz, um homem provavelmente empresário, tinha várias terras, tinha várias plantações de milhos, e o parente dele, Elimeleque, sai de onde ele estava e vai procurar na terra dos Moabitas pão. Não nos fala a palavra do Senhor sobre o motivo real dele ter saído. Nós vemos que não havia escassez, mas se havia escassez para um, tem que haver escassez para o outro. Por que então que Boaz não segue o seu quase primo e vai também para Moab? Nós já conseguimos identificar que o povo moabita, nós vamos cantar um hino que as irmãs vão lembrar. Não tem amonitas, não tem moabita. Moabita é povo contra Deus, né? E eles são parentes de quem, os moabitas? Eles são parentes, são descendentes de Ló. São sobrinhos de Abraão, né, pastor Eduardo? Como que o sobrinho de Abraão se torna uma nação contra o povo de Deus? E por quê? Porque primeiro eles praticam atos que não deveriam praticar.
né? E depois eles ainda contratam Balaão para ficar amaldiçoando os seus parentes. E a história, o enredo dessa história, ela é fantástica. E aí nós temos a certeza de que servir a Deus não nos isenta de crise. Talvez Deus já permitiu a crise na vida de Elimeleque. E essa crise na vida de Elimeleque, faltou pão na mesa dele. E por faltar pão na mesa dele, ele teve que sair para fazer um percurso. E nesse percurso que ele foi fazer, Deus preparou Ruth para a família dele. Mas Ruth não é israelita. Ruth é moabita. Não deveria nunca haver esse casamento entre os filhos de Elimeleque com Ruth. Deus proibia este casamento. Lá em Levíticos e Deuteronômio, Deus proíbe. Até que os moabitas adentrem no Santo dos Santos ou na tenda da congregação. Eram sobrinhos de Abraão, sim. Faziam parte da promessa, sim. Mas Deus, ele falou, não vai entrar. Acabou. Até a 10ª geração, vocês não fazem parte do meu povo. Deus deixa eles como bastardo. Deus expulsa eles. Deus não fala assim, Deus expulsa, não quero vocês. Mas através de vocês também terá a raiz de Davi. E essa história, ela é uma história muito interessante, que Deus, pela sua soberania, ele permite algumas coisas acontecerem, e só quem entende a palavra do Senhor, e só quem tem fé, vai compreender como que é o agir de Deus. Mas em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel. Não importa a circunstância que você está passando, que você passou ou que você passará, você deve permanecer fiel e confiando na providência divina. A providência divina, ela já é coisa que foge da natureza do homem. O homem não pode fazer nada. Quando o homem não pode fazer nada, aí a providência divina, ela entra em ação. A providência de um irmão, vamos lá, poderia haver a providência de Boaz. Falar, Elimeleque, meu parente, não vá para a terra de Moabe, a terra que o nosso Deus condenou ela. Se na terra de Deus, na terra do pão, não tem pão, você vai procurar pão na terra dos inimigos, dos adversários? Fica aqui, olha tudo que eu tenho. Ele era um homem rico, de várias propriedades. Fique aqui, olha tudo que eu tenho. Mas não. Deus permite que Elimeleque vá até Moabe. E aí nós vamos dar a introdução dessa lição. Já deu uma abordagem para os irmãos pegarem alguns pontos específicos e interessantes dessa passagem, porque depois nós vamos discorrer de forma melhor. Ainda na introdução, mas no plano de aula, na revista dos professores, eu separei algumas coisas, eu estarei somente lendo, até os irmãos encontrarem. Nesse contexto, completamos a maneira que Deus preserva a história de pessoas que permaneceram fiéis apesar das circunstâncias. Já de antemão digo que Ruth tinha as circunstâncias para desistir de continuar com Noemi. Até mesmo Noemi desistiu de Ruth e desistiu de Orfa. Interessante que no decorrer da lição vocês vão ver que a desobediência de Noemi gerou uma bênção na vida dela. Acho que é a única vez que eu irei falar isso de alguém que desobedece uma ordem. Mas também não foi uma ordem divina, foi uma ordem de Ruth, de Noemi. Noemi estava tão atordoada por perder tudo que ela tinha, mas mesmo assim ela continuou perseverando. Perdeu o marido, além de viúva, não tinha nada, o que tinha era 2 filhos. 2 filhos eles vão também para Moabe. Parece que Moabe trouxe morte para todo mundo, né? Eles estavam com fome, saíram de um lugar para não morrerem de fome, chegaram em Moabe e morreram do mesmo jeito. Porque para morrer basta estar vivo. E todos nós estamos nas mãos do Senhor.
Talvez você tenha um problema cardíaco, mas você morre aí de diabetes, né? Talvez você está achando que você vai morrer por uma situação, você morre atropelado na rua. Talvez está achando que você vai, não, agora é meu fim. Na verdade é só o começo da sua história, é só o começo da sua vida. Assim estava a vida de Noemi, sem expectativa, sem esperança, sem família, sem ninguém a não ser 2 noras. E dessas 2 noras ela fala assim, olha só, 10 anos se passaram que meus filhos se casaram com vocês, e agora é o momento de vocês voltarem ficarem em Moabe, que eu vou voltar para a terra do pão, eu vou voltar para Belém. Órfã, ela obedece aquilo que a sua sogra diz, e ela fala assim, tudo bem, eu ficarei aqui. E no meio do caminho ela vê Noemi também, ela vê Ruth também acompanhando ela, e ela fala para Ruth, olha Ruth, você também deve ficar. Ela, não minha senhora, não minha sogra, eu continuarei com você. Os moabitas, eles não serviam a Deus. Os deuses que eles serviam eram deuses estranhos. Por isso que ela fala assim, olha, presta atenção, o meu Deus, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, porque naquele momento ela deixa todas as coisas de Moabe para trás. Nós vemos que Elimeleque e seus filhos e Noemi, eles saem da terra deles, vão para Moabe. Algumas passagens não nos mostram, ou a Bíblia não nos informa que Ruth e Órfã eram servos do Senhor, mas Ruth se transforma em uma serva do Senhor, que quando ela volta, Boaz a reconhece como uma serva do Senhor. Boaz a reconhece ela, e ela começa a dar instruções de algumas coisas, e também as falas dela acerca de Deus revela que ela realmente se converteu do paganismo que ela vivia, e agora entrou para dentro de uma grande promessa e uma grande genealogia para ela se tornar, né, a tataravó, né, avó, bisavó, tataravó de Davi, né, da descendência de Judá. E só haveria uma possibilidade de ela fazer isso se ela se casasse com Boaz. Então você vê que Deus, ele não erra nas coisas que ele faz. E foi a primeira vez que começou a tipificação da salvação dos gentios. Porque não poderia, hipótese alguma, um israelita se casar com um moabita. Era abominação aos olhos de Deus, mas em determinado momento Deus, ele reconhece que cada fase é uma fase. Quem comete o erro do pecado de casar com Ruth não é Boaz, é o filho de Elimeleque. Só que no livro de no livro dos Levíticos, Deuteronômio, tem uma lei que Deus também ordenou, que toda aquela mulher que for viúva e não tiver filho, alguém deverá amparar aquela mulher. É o Levirato, é isso aí. Tá aqui, ó, Levíticos capítulo 25, verso 23 ao 28. Por obrigação, Boaz tem que casar com Ruth, pela lei de Deus. Então aquela pessoa que não tinha habilitação por Deus para fazer parte de um casamento, que era casamento estranho, quem comete casamento estranho é o filho de Elimeleque. Mas Deus também deu uma lei por intermédio de Moisés, dizendo que nenhuma mulher que fosse viúva e que não tivesse filho deveria ficar desamparada. Alguém da família, se não tivesse irmãos, e como aquele homem diz, né? Ele fala assim, ele até dá um nome para ele aqui, que ele não existe um nome certo. Ele fala assim, o fulano, né? O fulano rejeitou. Tem vários fulanos te rejeitando, mas Deus, ele te escolheu. A lição da escola dominical, ela não necessariamente tem que seguir o engessamento que a revista te dá.
Você tem que deixar o Espírito Santo guiar o seu entendimento para que você possa compreender primeiramente, você possa dar uma explicação clara, para que todos possam compreender a magnitude do poder e do propósito de Deus na vida de seres humanos. E aí nós temos, senão eu vou falar a lição toda, depois eu só leio. Nós temos aqui, ainda no plano de aula, a redenção de Ruth através de Boaz é um retrato da nossa remissão através de Cristo. Depois eu também parafraseei assim, um quadro grandioso de superação de uma mulher diante de uma situação desoladora. A nossa esperança está centrada em Deus, que tem os recursos infinitos para nos disponibilizar. E agora nós vamos para a introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela sua profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Parece até um dorama, né? Que essas irmãs gostam de ver, né? Diaconisa Márcia. Uma história de amor entre quem? Entre a nora e a sogra. Porque tem a história de amor de Boaz e Ruth. Depois, lá na frente, eles não falam que eles viram um romance e foi maravilhoso, e foi história de cinema. Não foi história de cinema, mas foi história de literatura, né? E nós vemos claramente a redenção que aí entra Boaz e uma amizade muito grande que ela tinha com Noemi. Parece que Noemi, depois que ela perde seu marido e seus filhos, ela fica meio atordoada. Ela, como sendo israelita e escolhida da promessa do Senhor, ela, olha só a palavra que eu queria falar, ela sendo como a figueira ou a oliveira verdadeira, não deveria ficar tonteada da forma que ela ficou. Porque Deus permitiu que a jambuzeira braba fosse enxertada na oliveira verdadeira. E essa jambuzeira braba que foi enxertada na oliveira verdadeira não se refere tão somente àqueles gentios que aceitaram a Cristo logo após o véu do templo se rasgar. Mas aqui já começa a prefiguração de que o véu do templo iria se rasgar. E agora os moabitas que não tinham acesso até ao trono de Deus, até o Santo dos Santos, eles começam a ter acesso a Deus. Então nós estamos falando aqui de dois povos. Conforme eu disse, os israelitas, os moabitas, sobrinho de Abraão, descendentes de Ló. Deus proibiu que eles fossem o seu povo até a 10ª geração. Deus proibiu que eles entrassem dentro do templo para adorar, ainda mais no lugar sagrado. Porque no Santo do Santo, obviamente, não entraria, só sacerdotes. Deus proíbe tudo. Mas lá na frente ele abre uma exceção para uma moabita. E ele arruma um redentor para ela, tipificando que nós que somos gentios, estávamos completamente afastados, porque não éramos a nação eleita, não era o povo escolhido, não era o sacerdote real. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita redenção e pela sua infinita amizade, Ele abre um leque da salvação para que nós que antes éramos rejeitados, que antes éramos como jambuzeiras bravas, agora nós somos enxertados à oliveira verdadeira. E é na história de Ruth que nós começamos a ver que Deus ele já tinha um plano muito além do que Paulo para a nação. Porque Deus já estava introduzindo uma moabita na história e ela se torna tataravó de ninguém mais, ninguém menos do que Davi. E depois nós sabemos que Jesus ele vem dessa linhagem, uma linhagem real, sacerdotal, porque Deus ele não coloca os pés pelas mãos. Noemi tão somente agiu humanamente, mas Ruth, ela age sobre uma orientação de Deus. Ela age de uma forma espiritual, que nem mesmo Noemi, que deveria agir dessa forma, agiu. Aí nós temos aqui, ó, uma extraordinária demonstração de
como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Cumprir os desígnios de quem? Os meus desígnios? Cumprir os desígnios dele. Se Deus tem que fazer algo na tua vida, ele vai criar, nem que seja crises para que você possa passar, ele vai permitir que a adversidade chegue na tua vida, ele vai permitir que enfermidade chegue na tua vida, ele vai permitir até mesmo a morte de Lázaro, mas ele vai cumprir aquilo que ele tem designado para nós. É isso que nos mantém fiéis ao Senhor, porque nós sabemos que independente da crise que nós formos passar, independente da situação que o próprio Deus gerar, olha a crise que Ana passou. Ana nasceu estéril? Não. Ana nasceu com a madre cerrada? Não. A própria palavra nos garante que Deus cerrou a madre de Ana. Ele cerra, mas ele também é aquele que abre a madre. E ele só abriu quando ele quis abrir. Nós demoramos uma eternidade para entendermos isso. Que Deus, ele fecha uma porta e ninguém abre. E que quando ele abre uma porta, ninguém fecha. Pode ser que você ou eu estejamos passando, ou quem nos assiste, por situações que Deus permitiu que acontecesse. O que adiantaria Jó orar pelos seus 9 filhos depois que o primeiro morreu? Ah, Senhor, livra o meu filho. Já está designado que vai morrer. O que adiantou Davi orar pelo seu filho? Já está determinado que vai ser assim, porque ninguém pode mudar o agir de Deus. Só que nós que somos servos do Senhor pensamos que o agir de Deus é só nas coisas benéficas. Aí Jó fala para sua mulher: "Oh, como fala tu uma louca mulher? Aceitaste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar?" Se Deus ele faz, se eu sou Jó, se eu sou o maior que tem aqui em Uso dos caldeus, se eu possuo o maior número de ovelhas, de camelos, por que Deus não pode me tirar tudo se Ele me deu? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando o servo de Deus entende isso daí, ele fala: Senhor, eu te agradeço pela enfermidade que o Senhor tem me concedido, ou tem permitido eu passar, ou tem me assolado. Eu te agradeço por esse problema, eu te agradeço pela dificuldade, eu te agradeço pelos momentos de crise, eu te agradeço quando eu vejo que não há possibilidade alguma de eu mudar uma situação, porque quando não há possibilidade alguma, conforme é o caso de Neomi, que não tinha mais nada a ser feito, Deus entra em ação e muda a história dela, da mesma forma que Ele entrará em ação nas nossas vidas, na nossa história, e mudará as nossas histórias. O resumo dessa lição é isso. Você pode ver que a palavra-chave na sua lição, aí esse círculozinho mais escuro, ele está falando providência. A providência só existe em meio à escassez. A providência só existe em meio à enfermidade. A providência só vem acontecer em meio à morte. Então Deus, Ele é o Deus da providência. E nós vamos ver aqui que, se for necessário, Ele permite que alguns protocolos sejam quebrados para que a providência dele chegue na minha e na sua vida. Aí nós vemos aqui, em meio às crises para cumprir os seus desígnios. Ele transforma tristeza em alegria. Ele permite a tristeza nas nossas vidas. Ele permite que haja noites de choro. Ou ele não permitiu na vida de Jó? Acho que o Jó ele é a referência, porque esse texto aqui ele fala sobre exatamente crises, tristezas, mortes e soluções. Imagina Jó, que fazia sacrifício pelos seus filhos pelo perdão. O primeiro filho morre. Ele fala: agora eu vou para o joelho, porque no joelho eu resolvo. Deus falou: quando eu quero, não. Pensa só, se coloca no lugar de Jó. Se coloca no lugar de Jó só um pouquinho. Quando o seu 5º filho
filho, mas você acha que você era o quê? Eu não sou nem servo de Deus, Deus não me ouve. O céu se tornou de bronze. Deus nem aqui está, como que eu sou servo de Deus? Aí você está orando, Senhor, não permite que o sexto morre em seguida. Misericórdia, estou em pecado. Até o Jó deveria ter pensado que ele estava em pecado. Não é possível. Tudo bem, eu perdi meus filhos, mas agora eu vou perder minhas finanças. Ele só não perdeu a esposa, né? Eu poderia ter perdido a esposa primeiro, pelo menos ela já estava ali na cara que ela não tinha nada com Deus ali, que ela não entendia nada de nada. Mas não, Deus não fez questão de tirar a esposa dele. Deus fez questão de tirar os filhos dele. Deus fez questão de tirar a finança dele. Deus fez questão de tirar as terras dele. Deus fez questão de tirar tudo. De Jó, até a saúde dele, mas a esposa ele deixou quietinha, não entra em ação, nada. Ela só entra para falar uma coisa errada. E ela só é conhecida por essa fala errônea que ela tem contra Deus. Então nós vemos claramente que Deus ele vai permitir, se for necessário, para que haja uma evidência da providência dele. Pode falar, pastor. Dentro da vontade permissiva de Deus, isso aconteceu, irmãos. Não foi a vontade perfeita, mas foi a permissiva. Então, diante da vontade de Deus, os filhos de Jó morreram. Senão não morreria. Nós aprendemos que a morte e o inferno estão na mão de Jesus, né? Então, assim, Deus permite que os filhos morram. Deus permite que a dificuldade aconteça. Mas se Deus quiser colocar a enfermidade também, Ele coloca. Nós falamos sobre Ana. Deus cerrou a madre de Ana. Não foi uma vontade tão somente permissiva, foi a perfeita dele. Ele quis fazer assim para preparar Samuel para o tempo certo, para a data certa, para ser um revolucionador. Porque a soberania ela é de Deus. E aí nós vemos claramente, quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, ele vai permitir que ruínas aconteçam. Não aquelas que nós procuramos, mas que muitas das vezes são acidentais nas nossas vidas. Aí nós temos a organização do livro. Aqui nessa primeira introdução, aqui nesse primeiro tópico, nós temos claramente algo literário para que os irmãos possam compreender como que foi escrita a Bíblia, porque nós podemos pensar que essa aqui é a Bíblia certinha e correta, é uma Bíblia certa, é uma Bíblia verdadeira, mas lembra que lá no hebraico eles escrevem diferente, eles usam palavras diferentes, mas a nossa Bíblia ela é a Bíblia correta, a Bíblia certa, não é a Bíblia da Igreja Católica, que tem ali o livro de Maria, os livros apócrifos. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão da seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento e da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou hagiógrafos escritos. A primeira seção é a Torá, o Pentateuco, e a segunda é Nevim, o profeta. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita. A leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, a festa da colheita. Olha só a importância do livro de Ruth. Esse primeiro subtópico aqui é importante. Antes da festa do Pentecoste, que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, era lido o livro de Ruth. Livro de Ruth que é desapercebido por maioria dos pregadores aqui. Até porque dentro dos livros, da Bíblia Sagrada, só existe 2 livros com o nome de mulher, né? Ruth e Esté. O resto é só em nome de homem. Mas Deus ele falou assim, não, vai ter pelo menos 2 ali para representar o povo feminino. Porque eles não sabem o que eu preparo agora, mas lá na frente haverá pastoras, haverá mulheres com muito mais ênfase na sociedade do que Ruth, do que Noemi, ou do que Esté. Mulheres de Deus, e hoje nós vemos isso claramente. Então nós temos aqui, que antes das realizações do Shavuot, que era o Pentecoste, a festa da colheita, nas primícias, era lido o livro de Ruth, do Cântico de Salomão, de Lamentações e de Eclesiastes e de Esté, porque era o livro da colheita.
Nós estamos falando de colheita. O milagre aconteceu porque elas voltaram, elas saíram da casa do pão, que não deveriam, da minha forma de entender, saísse, mas também quando saíram, Deus operou a providência. Porque a providência só acontece quando há escassez. Havia escassez lá na terra do pão, em Belém. Ela sai de Belém, vai para Moabe. Em Moabe morre todo mundo, marido e 2 filhos. Se desesperam lá. Ninguém fala que elas levaram pães. Ninguém fala que elas levaram mantimentos. Muito pelo contrário, quando Ruth volta, ela volta direto para a colheita já de espigas, mostrando que não adiantou nada essa transição. Mas quando Deus ele entra em ação, através dessa transição que sai de um lugar, vai para o outro, e quando volta para lá já voltava diferente. Voltou uma mulher transformada. Tudo bem que entra Noemi nessa história, mas eu acredito de fato, e a ênfase maior é só Ruth. O livro é de Ruth. Mas alguns falam, não, porque Noemi teve, eu não vejo muita parcela de Noemi aqui nessa história, mas muito mais a evidência de a única mulher, né? Ou o único livro que tem o nome de um gentil. Se os irmãos pararem para pensar, o único livro que não é o nome de um judeu, de israelita, é de um moabita. Já pararam para pensar dessa forma? Que na Bíblia existe um único livro que não foi direcionado a um israelita, a um judeu. Está aqui o livro de Ruth. Isso demonstra, é o que o pastor diz, nos ensina, de Gênesis a Apocalipse só revela a graça, a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Nós vemos isso claramente, e este livro, ele é um livro que não é tão somente, conforme eu disse no início, né, um dorama, uma amizade, um amor, uma redenção, uma cena de filme. Não, é um livro salvífico. É um livro que nos mostra claramente que um dia, isso aconteceu conosco, mas mostrava para eles, o véu do templo iria se rasgar e haveria salvação para também os gentios. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composta de 4, Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Foi o que eu disse. É inevitável que em 4 capítulos, mais 5 lições da escola dominical, nós não venhamos passar por cima de algum outro professor. Porque a história de Ruth tem 4 capítulos e tem 5 lições. Então nós temos até uma lição a mais do que um capítulo, mostrando claramente que, mas como eu disse no início, a palavra ela se renova no nosso entendimento todos os dias. Autoria e data. Aqui nós temos uma importante observação, porque alguns livros da Bíblia não têm um autor definido. E o de Ruth também ele segue esse mesmo cenário. Mas existem evidências grandes que seja Samuel que tenha escrito. Porque Samuel sabia muito bem e estava muito familiarizado com até mesmo com a história de Davi. E Samuel viveu nesse tempo aqui, era contemporâneo. Parece que a história é diferente, mas nós estamos falando depois dos Juízes aqui. Entendeu? Mas não quer dizer que porque Ruth está depois do livro de Juízes, que não pode ter sido escrito antes. E a Bíblia é dessa forma. Nós vemos que epístolas do apóstolo Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Não existe, não, porque está na ordem aqui, ó. Você vê que o primeiro livro da Bíblia é qual? Jó. O primeiro livro escrito é Jó. Não é Gênesis. Começa em Gênesis, mas o primeiro livro escrito é Jó. Quem escreveu Jó? Moisés. Então nós temos, se os irmãos olharem a Bíblia cronológica, os irmãos vão começar a ler o evangelista David, Jason e David tiveram a oportunidade de ver essa Bíblia. Eu comprei um exemplar dela na época, era um pouquinho caro, R$380.
Mas eu comprei porque ela é uma Bíblia que você está lendo, Moisés fez Salmos. Mas Moisés fez Salmos na época de Davi ou do canto? Não, ele fez Salmos na época dele. Está entendendo? Mas foi colocado os Salmos de Moisés aonde? Lá no livro do contexto de Salmos, dos cânticos lá. Mas ele não escreveu lá, não, vou deixar esse pedacinho aqui para quando alguém for montar o livro de Salmos incluir lá. Não, ele já tinha escrito, só foi acrescentado. Nós estamos falando somente da montagem da Bíblia. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui ele à autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e a Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, nós vemos claramente aqui, não é exato, mas existe uma possibilidade muito grande do autor do livro ter sido Samuel. Aí nós temos o contexto histórico. No tempo dos juízes, segundo tópico, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Ou seja, a história de Ruth aconteceu na época dos juízes. Porque senão os irmãos vão pensar o seguinte, bom, o livro de Josué tem narrativa de que quando Deus falou com Moisés, o servo dele. Aí você vai no livro de Deuteronômio, você vê Josué lá também. Aí você fala, mas Josué, qual Josué é esse aqui? Nós não podemos ficar presos somente no livro que foi dado a autoria. Porque nós vamos ver no livro de Reis, homens que já não existem ou homens que já passaram pelos reinados dele. Nós temos que entender essa questão que está sendo narrada aqui pelo comentarista. Aí nós temos que no contexto aqui, esse período do juízo durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375, e estendeu-se até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao seu trono, 1050. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase identifica bem aquela época sombria, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. Aí nós temos secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração, presta atenção nisso daqui, não é uma geração que, tudo bem que a Bíblia fala, uma geração que não conhecia Deus, mas era impossível. Judeus, e ainda não conhecer Deus. Porque não é ter santidade com Deus, não é viver diante da vontade de Deus. Mas alguns falam assim, não, teve uma geração que não conheceu a Deus. Calma, e todos conheceram a Deus. Eles não viveram os desígnios que Deus tinha para eles e ainda não vivem até hoje. Então eu vou falar, uma pessoa que já veio na igreja, uma pessoa que já visitou, conhece Jesus? Conhece porque ele foi lá, mas de fato ele não conhece Jesus dentro da vida dele. Porque se nós falamos assim, tem servo de Deus aqui na igreja que ainda não conhece Jesus. Eles conhecem de vista, conhecem de ouvir, mas não conhecem a essência. Entendeu? E aí nós vamos ver o comentarista levando por esse lado. Tornou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Porque Deus ele tratava da seguinte forma, olha Josué, você vai passar o Rio Jordão e você vai fazer o que com as pedras? Você vai pegar as pedras, 12 pedras, para representar cada tribo, para que eles possam lembrar. Quem vai lembrar? Gerações futuras lembrarem. Gerações futuras. Você acha, olha só, nós falamos que em toda a festa do Pentateuco, desde a época de Moisés, de Pentecoste, que a festa de Pentecoste não se inicia em Atos dos Apóstolos, é a festa das primícias, lá de Moisés, ele instituiu no deserto ainda, lá no tabernáculo lá, ele institui a festa das primícias por orientação de Deus, a Páscoa, fez tudo certinho lá. Agora você vai, se todo ano, na festa das primícias, era lido 5 livros, você vai falar, não, teve um ano que nunca mais leu livro para ninguém conhecia Deus.
Não existiu isso, só no pensamento de alguns. Não existiu isso dentro de Israel. Existiam pessoas que não conheciam a Deus, na sua essência, na sua comunhão. Assim como haverá lá na frente, ainda no milênio, pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que não têm, que vão viver por... É o que está falando aqui, vão viver, uma frase, quer ver? Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Pode-se dizer que aquele povo lá de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento, comiam, bebiam, também não conheciam a Deus. Porque se conhecessem a Deus, da forma que de fato o povo deveria conhecer, eles teriam entrado na arca. Entenda que o povo não conhecia Deus. O povo que era mudo, que era surdo, que não conseguia ver nada, que não tinha... Não, é muito improvável falar que hoje ninguém conhece Deus. Mas, quando fala assim, um povo que não conhecia Deus, é um povo que não tinha comunhão com Deus. É um povo que não queria acreditar, ou que não queria evidenciar as coisas que Deus fez. Tanto que presta atenção, todos eles eram religiosos, eles não serviam a Deus, mas eles serviam outros deuses. Eles acreditavam na evidência de outros deuses. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído pela adoração aos deuses. Olha só. Aí você fala, um povo que não conhecia Deus. Um povo que eu já ouvi alguém falar, era um povo que nunca ouviu falar sobre Deus. Não, está errado esse pensamento. Se eles serviam o Deus dos cananeus, como é que eles não iam saber quem era o Deus deles? E sem contar as profecias que eram ditas para todo Israel. Olha a função de todos aqueles dos juízes. Olha Josué. Como que uma geração que não conhecia a Deus, a geração que entrou na terra prometida é a geração que não conhecia a Deus, porque Josué morre e já vê os juízes. O tempo vai se passando, mas a informação continua chegando sobre quem é Deus. Mas é aquela história, eles me adoram com os lábios, eles me exaltam com as suas mãos, mas seu coração, aí eles não conhecem a Deus. O pervertido culto de Baal e Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter um caráter aprovado. Depois nós temos aqui, opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil dos seus inimigos que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. A afligida nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão. Poderosa, olha a história de Gideão. Você vai falar que na época de Gideão ninguém conheceu Deus. Olha, não tem como, irmãos. A notícia se espalha. Olha o que Gideão fez. Foi muito grande. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repentinos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve-os e o clama. Agora nós temos um propósito que de fato é interessante nessa manhã, que é excepcionalmente sobre o livro de Ruth. O propósito e mensagem do livro de Ruth. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real que viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O cetro é poder, cetro é real, é família real. Não se arredará de Judá nenhum legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Embora Rubens fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança.
Olha, isso aqui é interessante. Vocês vão entender uma coisa muito interessante aqui, quando eu chegar mais abaixo sobre Saul, tá? Não, antes de chegar, vamos lá. A descendência de Jesus deveria ser da onde? Da tribo de quem? Na tribo de Judá. Mas Saul era da tribo de quem? De Benjamim. Então porque Saul cometeu... Tudo bem. Deus, nós temos aqui subsídio suficiente para demonstrar que Saul foi retirado do trono. Mas a pessoa fala, Jesus, filho de Saul, que é da tribo de Benjamim, não faria sentido nenhum com as profecias de Isaías, que ele falaria que ele viria da raiz de Judá. Agora eu pergunto para os irmãos aqui, tudo bem, agora eu te pergunto, Ruth era de que tribo? Para ser tataravó de Davi? Ruth nem fazia parte de tribo nenhuma, ela nem israelita era. Aí os irmãos conseguem compreender quando Deus tem que fazer a providência, ele não está preocupado se ele vai seguir uma ordem que você acha que é certo, ou que a igreja acha que é correta, ele é soberano nessas decisões. E a pessoa fala assim, olha, Davi, quem foi sua tataravó? Minha tataravó foi Ruth. E Ruth era o quê? De qual tribo? Nenhuma. Agora você vai falar assim, tudo bem que aí nós vamos ver aqui, ó. Eu falei, pastor Eduardo, aqui, de qual tribo Saul era, né? Ele era da tribo de Benjamim. Não poderia Davi ser filho de Saul da tribo de Benjamim, porque Jesus tinha que ir da tribo de Judá, e nós vemos que a raiz de Davi ali. Então tudo bem que existia um pecado de Saul, mas ele já estava botado fora da história. Porque a descendência, senão iria começar a descendência de Saul, e a descendência dele não ia mudar em algum momento para de Judá, porque ele era da de Benjamim. Aí vemos aqui, a promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Em Abraão foi posta, vai ser da descendência de Judá. Aí quando chega aqui, sendo Samuel o autor do livro de Ruth, supondo que sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, porque ele conhecia tudinho, ninguém melhor que Samuel ali nesse tempo para escrever um livro, porque eu acho que não tinha um outro homem capaz ali, espiritualmente, ou designado por Deus para escrever um livro, se não fosse Samuel. Olha quem ele é, olha a importância que ele tinha. Mas tudo bem. Já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. O comentarista deixa bem claro isso daí, entende? A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade, como representantes de judeus e gentios. Nós já vemos aqui, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede da separação. Aí você para e pensa assim, eu coloquei aqui no meu, eu não li o esboço ainda, mas depois eu coloquei. Ruth era nora, moabita, sobrinha de Abraão. Existe a fome na casa do pão, né? Depois eles voltam lá para Belém de novo para comer pão, mas aí na verdade para pegar a espiga. A Ruth desobedece Noemi, quando Noemi fala, não Ruth, Fica aí em Moab. Ela, não, eu não vou ficar em Moab, eu vou com você onde quer que você esteja, porque o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Mas a órfã, ela agora decide desobedecer e fica em Moab. Acabou a órfã da história. Ela poderia ter sido a escolhida, mas ela também não fez questão nenhuma de falar, não, eu vou continuar com a minha sogra. Porque está falando de um amor fraternal entre nora e sogra, meu irmão. O diabo falou assim, se existe um amor fraternal de nora e sogra entre Ruth e Noemi, eu vou vir agora para que as noras odeiem a sogra. Cara, olha que evidência. Ruth fala assim, olha só, minha sogra, aonde você foi eu vou. Ela, não, eu vou voltar para minha terra natal, lá você é uma estrangeira. Como
que Ruth ia ser tratada lá em Israel? Ela é estrangeira, moabita, inimigo de Deus. Mas Deus escolheu ela para ser a tataravó de Davi, da descendência de Cristo. Olha só como é que Deus faz. Tem a Raabe que entra nessa história também. Então, às vezes, nós, seres humanos, comida de arroz e feijão, queremos entender, não, mas por que aconteceu? Cara, quando Deus quer fazer, a soberania é dele. Ele quebrou protocolos que Moisés colocou, né? Quando não poderia haver casamento errado, mas que casou também errado, nós já falamos, quem casou errado foi os filhos de Elimeleque. E aí, nós temos aqui, ó, em Belém encontrava-se Boaz, para parente de Elimeleque. Para os irmãos entender rapidamente. Aí agora pega a Ruth, junto com Noemi, e volta, porque Noemi tinha um parente. Esse parente era Boaz, mas Boaz era, de fato, o sanguíneo de Elimeleque. E aí quando chega lá, o fulano rejeita a própria. Você pode, os irmãos se pararem e ler, está escrito o fulano. Não existe o nome desse cara, é o fulano. O fulano, que é também parente de Elimeleque, ele não quer cumprir o levirato, né? A gente pode falar levirato. Não cumpre o levirato que foi feito em Levíticos. Por que era o levirato? É você agora ser o amparador dos desamparados. Por isso que Boaz, ele representa Cristo aos desamparados. Entende a prefiguração? Quem está desamparado? Os gentios estão desamparados. Quem são os gentios nessa história? Ruth. Eu vou quebrar protocolo aqui. Eu não vou fazer igual Pedro quis fazer com Cornélio. Eu vou quebrar o véu da separação. Eu vou quebrar o véu aqui, ou a parede da separação entre moabitas. Eu falei para os irmãos, alguns chegaram depois. Lembra só, não tem amonitas, não tem moabita que resista. Era inimigo do povo de Deus, mas eu vou pegar um inimigo aqui. Eu vou fazer uma mudança agora. Deus, ele age dessa forma. Por isso que ele é o Deus da providência. Ele faz o impossível se tornar possível. Se fosse aqui na nossa igreja, eu falo, não, Ruth não. Ruth não, porque olha o casamento tem. Ela adorava deuses pagãos. Ruth não. Por isso que eu falo, irmãos, o pastor sempre diz assim, que seja pouco as nossas palavras, porque nós estamos na terra e Deus está no. Aí nós queremos, você já imaginou Noemi chegando lá? E aí, Elimeleque, eu trouxe aqui, e aí, Boaz? Parecia que era meio cunhado dela, ou primo dela, em alguma espécie de grau lá. Olha o que eu trouxe aqui, uma estrangeira. Ela falou, vai ser escrava. Nós vamos deportar essa mulher aqui. Ela é moabita. O povo dela pagou Balaão para me criticar. Eles cometeram pecados feios na Bíblia que o próprio Deus proibiu até a 10ª geração. E você, Noemi, trouxe Ruth para cá, para dentro. Você já imaginou se é assim? Porque se fosse em algum determinado momento, ou é aqui, não, você está ficando doido, aqui não é desse jeito não. Mas aí nós não entendemos o que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus, qual que é o final da história de cada um. Então é melhor às vezes o pastor ele é bem sábio nisso. Vem um outro pastor também e fala, calma aí, não vou te expurgar, não vou te deixar lá fora. Entra aí, fica aí, adora quietinho aí, passa um tempozinho aí para me ver o que você tem de Deus. Ruth, quando ela chega, ela traz mudança, ela traz alegria para Boaz. A Bíblia não fala se Boaz ele era casado, mas também a poligamia não poderia estar acontecendo aqui nesse contexto, porque ficaria estranho. Ninguém na descendência de Jesus foi meio que poligâmico, não existia muito isso daí na descendência de Jesus, entenda dessa forma. Seria complicado, né? Não, porque o tataravô de Davi lá tinha 200 mulheres, aí depois Davi e Salomão tiveram, né? Várias, mas aqui nessa história específica não nos dá essa informação de que ela seria uma concubina, ou que seria mais uma, e não seria a principal, ela é a principal. E aí quando chega lá nessa história, nós vemos o quê? Que voltamos ao início da lição. Porque Boaz, por que
tá tendo escassez lá, tá? A Bíblia fala que tá tendo escassez. Por que Boaz ali falou assim, olha, Elimeleque, já que você é meu parente, vamos nós dois sair daqui, pega suas trouxas e vamos lá para Moabe. Não, ele fica lá. E quando Noemi chega lá, cara, Noemi estava passando fome, pelo que parece. Porque elas se sujeitaram a qualquer coisa, até colher espiga de milho. Era um trabalho mais árduo que tinha para as mulheres lá. Geralmente elas iam para perfumaria, elas ficavam perfumando, fazendo unguento, ou perfumando copos, que era um trabalho dos mortos, que era um trabalho mais fácil. Mas ela foi fazer um trabalho braçal. Mas quando ela chega na família dela, ela fala, ué, você tá rico, cara? Eu fiquei no local da promessa. Eu não me ausentei de Jerusalém, não. Eu não saí, eu estou criando alegorias, tá? Eu não saí daqui, não. Você quis sair, você saiu, fez o que quis fazer, igual fala aqui, ó. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Eu não tenho problema nenhum que Elimeleque, Deus não mandou Elimeleque sair dali. Você não vê, e disse Deus, igual falou não, a gente falou aqui esses dias aqui, da terra de Gerar, Isaac, Deus manda Isaac ir para lá. Aqui não, Deus não mandou Elimeleque. Aí presta atenção, 10 anos se passaram, que já tinha tido um casamento, não nos fala o tempo que Elimeleque morreu, para esses 10 anos, mas vamos colocar aí, 20 anos se passou. O cara que estava com fome 20 anos atrás, chega lá também, quando a Ruth volta com Noemi, vê vários campos de milho. O cara era rico, o cara era grande. Você pode ver que na palavra de Deus está falando, que na Bíblia está falando, que ele era bastante rico financeiramente. Olha o significado do nome de Boaz. Significa força, estabilidade e bênção de Deus. Deus preparou para Ruth um homem que tinha força, um homem que tinha estabilidade e um homem que era a bênção de Deus. Mas Deus só preparou para ela depois que o marido dela morreu, cara. Presta atenção na história, como é que Deus faz. O primeiro marido, então, dela não era de Deus. O fulano rejeitou ela. Mas ele teve que cumprir, ele foi obrigado a cumprir a lei de Moisés. Levítico capítulo 25, 23 ao 28. Então a história de Ruth, porque eu sempre ouvi a história de Ruth, eu nunca preguei a história de Ruth, eu tenho 30 anos, eu nunca preguei a história de Ruth na igreja, eu nunca falei de Ruth, é a primeira vez. Tem 4 capítulos, eu não lembro de ter lido o livro de Ruth todo. Não estou com demagogia. Mas quando você vê o livro de Ruth, não é só o que as pregadoras vêm falar, é amarga, e ela era amara, é muito além disso, tem muito mais coisas, levando até Cristo, levando até o véu do templo se rasgando, levando aquilo que Paulo, pregador dos gentios, já mostrava muita coisa sobre o livro de Ruth. Então, eu acho que essa lição, ela é a primordial da história de Ruth. Porque agora os professores que me antecederem, ou os professores que vierem após mim, eles já têm, me sucederem, eles vão entender, ou talvez a pegar ganchos nessa história aqui, porque não tem outra forma de eu entender essa lição se não for dessa forma. O Senhor colocou no meu coração. Aí nós vemos aqui, ó. Olha só que eu coloquei. Boaz, judeu, né, israelita judeu. Oliveira verdadeira. Ruth, representante dos gentios, e a jambuzeira brava que foi enxertada na oliveira verdadeira para que pudesse ser tataravó de Davi. Então isso é muito gratificante, entendeu? Aí vamos lá, eu coloquei assim no meu esboço. O casamento que aconteceu entre eles representa um plano de salvação para a humanidade. E seu amor, e o amor de Deus aos gentios, e é uma forma de tipificação do momento que o véu do templo se rasga, quando Jesus ele morre. Deuteronômio 23:3 tem a lei que Deus ele proíbe que os moabitas entrem e tenham comunhão com ele, que Deus falou, ó, até a 10ª geração eu não quero nem saber de vocês. Deus rejeitou eles completamente, não foi parcial,
completamente. Deuteronômio 23, 3 fala sobre isso. Porque eles alugaram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Aí nós temos aqui um casamento proibido por Deus, um homem que foi obrigado a se casar pela lei que Deus também criou, e uma grande história que nós estamos aprendendo nesta manhã, mostrando que não é como eu penso ou como eu acho, é como Deus quer fazer, que Deus é soberano. Não tem essa. Se você não conseguir entender a soberania de Deus aqui, você vai ficar perdido. Existe a vontade perfeita, conforme o pastor falou ali, que é permissiva, mas não foge de Deus. O diabo nunca vai ter atribuição de nada. O diabo não tem atribuição se você... Ah não, foi o diabo que colocou essa enfermidade. Deus permitiu. Ou não permitiu? Ou em algum momento Satanás colocou uma enfermidade ali e Deus estava perdido olhando. Não, Deus está vendo tudo, Deus sabe. Só existem duas coisas que acontecem na humanidade toda. No céu, na terra e no inferno. Vontade perfeita é permissiva. Ah, mas foi vontade de Deus. Deus permitiu. Deus chegou para Satanás e falou: Satanás, vai lá. Permitiu. Vontade de Deus. Deus permitiu Satanás continuasse andando Pedro? Não. Nem precisou de Pedro identificar. Sai, Satanás. Sai de reta, Satanás. Sai de reta, Satanás. E ele falou: estava querendo se andar aí, não deixei não. Mas por que com Judas ele não fez nada? Então é a vontade de Deus, é soberana sobre as nossas vidas. Nós temos que entender simplesmente isso. E agora chegando no último tópico, segundo subtópico, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o plano de redenção da humanidade. Cara, é o ponto cerne. Quem lê o livro de Ruth e não conseguir entender da forma que... Não estou falando que você não tem que se entender como eu entendo, mas o comentário, quando eu li, o que eu fiz para preparar essa lição? Como a gente decidiu fazer isso aí, um reveza, com a pastora Dulce, outro reveza, eu fiquei 5 madrugadas lá. Então eu não dormi essas 5 madrugadas, vou dormir hoje, em nome de Jesus. Brunella, você está me ouvindo aí? Eu só apareço aí segunda-feira, 8 horas da noite. Estou 5 madrugadas sem dormir, tá? Você já pode se virar hoje, mulher. É sua sogra, tá? Olha aqui, ó. Ruth e Noemi. Olha só, um amor extraordinário que rompeu protocolo. Você vai romper protocolos. Estou com saudade da minha família, estou com saudade de casa. Pastor Eduardo me perguntou hoje, como é que está a Rebequinha? Eu falei: pastor, eu não sei, eu também queria saber dela, né? Eu não sei o que é ficar em casa 5 madrugadas, não é fácil. Mas eu sei que tudo isso é para a honra de Deus, e a providência de Deus também vai vir em prol disso daí. Mas nós vemos claramente a ação de Deus nisso, um amor fraternal, um plano de redenção da humanidade, representante. Aí eu fui estudar essa lição, fiquei madrugado estudando. Não posso vacilar ali. As irmãs de inspiração que foram lá, os outros irmãos que não foram e quiserem ir também, a pastora Dulce falou que poderiam ir lá, um pouquinho de cada vez e tal. Aí para entender melhor o que eu estou falando, né? Você não pode vacilar ali, você não pode. Você tem que vacilar ali, né? Você tem que ficar, ainda que tudo aconteça de acordo com a vontade do Senhor, mas tem coisas que Deus dá responsabilidade para o homem fazer. Senão nenhum hospital precisaria de acompanhante, deixar que o anjo acompanhe lá, né? Mas não pode ser dessa forma. Mas nós temos aqui, ó, como representante dos judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede da separação. Imagina o que Boaz ouviu, né? Já falamos sobre isso daqui, imagina o que ele ouviu, né? Tipo Osés casando com a prostituta, né? Imagina o que ele ouviu. Você está ficando doido, rapaz. Ou Moisés com a mulher cozida, né? Ou cuxita. A redenção é vista no livro no sentido literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque. Interessante que quando o neném deles nasce, as mulheres ela chega para Noemi, parabéns pelo seu filho, porque Elimeleque ele se casa com Ruth para preservar a descendência de quem? Boaz casa com Ruth para preservar a descendência de quem? Do parente dele, de Elimeleque, não dele. Você vê que história
um pouco complexa, mas tem um sentido divino. Quando o neném nasce, todas as parteiras estavam lá e falaram assim, olha, a filha de quem nasceu? Noemi, o filho de Noemi nasceu. Todos falaram que era o filho dela. Porque, olha só, Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque. E não foi nem a descendência dele. Acho que os irmãos conseguiram entender esse contexto aqui. Quando lê Ruth, só tem 4 capítulos. Eu li 4 capítulos hoje. Quando lerem Ruth, vão entender isso daí. Tem uma hora que todos falam assim, olha, o filho de Noemi nasceu, o filho de Noemi nasceu, mas o filho de Noemi nasceu. Ela não se casou de novo. Como que preservou a descendência de... Porque ela já não poderia ter um remidor. Porque ela, além dela viúva, ela tinha 2 filhos. Se ela fosse só viúva, ela poderia ter um remidor. O remidor comprava a terra provavelmente comprou a casa de Elimeleque quando ela voltou. Comprou o terreno, comprou tudo que tinha. Ela sentia alguma coisa, né? Pelo tempo que passou. Mas ele vai e compra essa parcela aí. É verdade, tinha. Ele compra ela... Compra Ruth, né? Mas não foi comprado, porque não foi uma obrigação, era uma obrigação para ele, mas a mulher tinha que aceitar ele, entendeu? O que ela faz? Ela vai e dorme aos pés dele uma noite. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente fica, não, mas calma aí. O cara é viúvo, a mulher é viúva, o cara vai na casa do cara, vai dormir no pé do cara a noite toda. Não aconteceu nada. Você está querendo... Não aconteceu nada aqui, está escrito na Bíblia. Ela dorme lá, aos pés dele. Depois ele percebe que ela de fato se converteu ao Deus. Eles conversam acerca de Deus. E Boaz era um homem, parece, pelo que eu entendi aqui, a bibliografia dele não é muito extensa. Mas ele era um servo de Deus bem melhor que Elimeleque. Bem melhor mesmo. Ele era um cara que fazia acontecer lá, em relação às coisas de Deus. Aí depois nós temos aqui, mas também é um tipo de Cristo, o nosso Redentor. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias de juízo. Havia remanescentes fiéis que temiam a Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. É justamente isso que eu falo. Deus não deixou de cumprir os propósitos dele com o povo de juízes. Mas era uma geração que não conhecia Deus, mas Deus não deixou de cumprir os propósitos. Entendeu? Não conhecia Deus pelo fato de quê? Mais uma vez, reprisando. Pelo fato de não querer servir a Deus e servir a outros deuses. Não que eles eram doentes e ninguém sabia quem era Deus. Não, não é dessa forma. Agora nós temos aqui, em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias do juízo, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. E aí nós temos aqui, o juiz falando, eles desprezavam a lei de Deus. Eles desprezavam tudo que vinha de Deus, porque eles queriam fazer as bagunças e as confusões deles pelos seus próprios padrões e interesses. Aí, nesse contexto, eles não conheciam a Deus, porque eles não tinham afinidade com o Senhor, não tinha religiosidade, não tinha um amor a Deus. Eles preferiam fazer as coisas dele. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmo. O amor não é egoísta. Amém, meus irmãos? Vamos para a conclusão. Pastor agora. Pastor, não, vamos para a conclusão. Vamos acabar uma escola dominical. 9h44, dirigida. Rapaz, Deus está operando um milagre grande. O Deus da providência veio aqui. Valeu a pena, irmãos. Para conclusão, né? Eu já vou fechar. Aí depois é só o senhor. Para conclusão, os irmãos já ficam de pé, não é? Ou estou errado? É isso, não é? É que uma conclusão, os irmãos se colocam de pé. As diaconisas vão chamar as crianças, adolescentes correndo, porque já a pastora Maria estivesse aqui, estava achando, está estranhando. Pastora Maria, o milagre aconteceu 9h44, eu estou na conclusão. Milagre. Aí, providência de Deus na vida dos irmãos. Aí, o Diácono Breno falou que eu estou doente hoje. O Jason deve estar pensando a mesma coisa, né? Porque até minha avó está feliz, olha lá. O livro de Ruth nos ensina que
A despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Viu, né, irmãos? Independente do pecado, independente do que o homem vai fazer, Deus vai cumprir o desígnio dele. Não quer dizer que esse homem que pecou vai fazer parte, pode ser que ele morra, mas ele vai cumprir o desígnio com a humanidade, com todo mundo que é servo dele. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Mesmo se nós formos infiéis, ele continua sendo fiel. Vamos lá. Então essa foi a lição de número 2. Livro de Ruth, tem uma espiga aí, que ela foi lá colher espiga, né? Por isso que tem essa imagem da espiga. Título da lição: O livro de Ruth. Texto. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ruth 1:1. Amém? Tá dormindo? Quem tá triste com a Agradecemos ao Senhor por mais essa lição maravilhosa que tivemos nessa manhã. Que o Senhor continue abençoando o ministério do professor, pastor Taio, e agradecemos também a participação de cada um dos irmãos da Escola Bíblica Dominical. Vamos apenas fazer uma síntese rapidinha do livro de Ruth. O professor já falou tudo isso, viu? Na síntese, o que nós temos? No tempo dos juízes, estavam a nação emergida no pecado. Uma geração que não conhecia o Senhor. Todas as vezes que o povo prevarica contra o Senhor, as consequências vêm. Aí o que Deus faz? Manda fome para a terra de Belém. E da fome que houve em Belém, Elimeleque com Noemi e seus 2 filhos vão para as terras de Moabe. Juízes mostra que o povo estava em pecado, mas mostra que tinha um homem que permaneceu em Belém, que é fiel, que é o Boaz. Mas o Senhor acha também, no meio dos israelitas infiéis, não tinha ninguém ali para dar continuidade do projeto de Deus. Deus acha uma mulher lá entre os moabitas. Essa mulher só poderia ser digna de ser o representante, entrar na linha sucessória, se ela fosse também uma israelita. É o que faz. Quando Elimeleque vai para lá, essa mulher casa com Malom.
um dos filhos de Emelec. Morre Emelec, morre os 2 filhos e a mulher fica viúva por quase 10 anos. Interessante, né? Que não ficou grávida, né? Porque a ida dela, a ida do Malom lá para as terras dos Moabitas era simplesmente para credenciar Ruth para ser depois esposa de Boaz. Simples assim de entender, né? Não tem a pessoa aqui? Não. Deus, eu vou buscar lá fora e vou fazer os meus projetos do mesmo jeito. Então Deus é Deus. Então veja que eu e você somos chamados para fazermos a obra do Senhor. Se a gente prevaricar nisso aí, Deus vai trazer alguém lá de fora para fazer. Entendeu? Então segura aí o teu chamado, segura aí a tua vocação, fica direitinho na presença do Senhor que Ele quer te usar. Porque se você entrar naquela, nos tempos dos juízes, viver sem a direção de Deus, você vai perder realmente a sua oportunidade e o outro ou outra eu tomar posse da bênção que deveria ser sua. Deus foi lá entre os Moabitas e pegou a mulher lá. A mulher ainda era descrente. Aí Deus fala para Noemi: ó, você vai pregar para ela, vai ensinar e vai preparar. Eu fico olhando Noemi, mesmo depois de ter perdido o marido e os 2 filhos, ela mesmo assim continuou fazendo a obra do Senhor. Ela poderia ter cruzado os braços e perdido tudo, né? Que ela mesmo diz no texto que a mão de Deus era contra ela, pesava sobre ela, mas nem por isso ela deixou de fazer a obra do Senhor. E ela preparou Ruth exatamente para dar continuidade nos projetos de Deus agora dentro de Belém. Isso aí. Deus é Deus, Deus é maravilhoso. Quando a Noemi faz agora o teste, olha, vocês voltam para casa dos seus pais e tal, que eu vou voltar para a minha terra. Aí que ela vê que o Ruth realmente estava convertido. Não, eu vou com você. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Pronto, isso aí já estava. O trabalho de Noemi, lá nas terras de Moab, estava concluído. Só que para ela realizar esse trabalho para o Senhor, ela perdeu o marido e 2 filhos. Você já perdeu quem? Você já perdeu o quê? E vai deixar de fazer a obra do Senhor? Então, perder pessoas não significa dizer que nós devemos parar de fazer a obra do Senhor. Porque o perder é muito fácil. As pessoas nascem, vivem, crescem e morrem. Mas a obra precisa continuar. Amém, irmão? Vamos ouvir então as crianças? Vamos ouvir os adora para sempre. Saudamos a igreja do Pai do Senhor. A igreja é a época do apóstolo Paulo. Porém, conforme o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra.
falar do café da manhã, o missionário também fala sobre a limpeza do templo, tá bom? Café da manhã, os alimentos sólidos. Pastor Eduardo, diaconisa Silvânia, presbítero Jason, vão trazer os alimentos sólidos. Diaconisa Márcia, missionária Cris, o café. E eu vou trazer isso. Irmão, o preço da revista é R$12, tá? Se os irmãos já puderem adiantar, eu agradeço. Obrigada. Salve com seu Pai do Senhor. Clássicos cordeirinhos. 3 matriculados, todos presentes, 40 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 5 matriculados, 4 presentes, 1 ausente, 1 visitante, não teve oferta. Adolescentes, 8 matriculados, 4 presentes, 4 ausentes, não teve oferta. Classe dos adultos, 27 matriculados, 22 presentes, 5 ausentes, R$11 de oferta. Total geral de frequência, 34 pessoas, total geral de oferta, R$11,40. Na limpeza do templo, Evangelista David, Diaconisa Márcia, Diácono Benjamin e o Brian. Meus irmãos em Cristo Jesus, estamos finalizando a nossa escola bíblica desse dia. Agradecendo ao pastor Tales, todos os adultos, professores dos adolescentes e das crianças também, que o Senhor possa recompensar os esforços de cada um de vocês e também a participação de toda a classe presente. À noite, se Deus quiser e Jesus não vier, estaremos reunidos às 19 horas para adorarmos o Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos agradecer o Senhor por mais essas maravilhas que tivemos nessa manhã. Da voz, cadê o outro evangelista que sumiu? Na ausência do outro evangelista que sumiu, vamos adorar o Senhor em oração com o evangelista que está presente, o evangelista Jason. Sabedoria do Pai do Senhor, oremos a Deus. Soberano Deus e Pai, Senhor das nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por essa manhã maravilhosa, por mais essa lição, que tem agregado, Senhor, ao nosso conhecimento, ó Pai. Sabemos que isso, Senhor, é um grande conhecimento para as nossas vidas. Peço que o Senhor continue abençoando os nossos professores, as nossas classes, meu Senhor. Que em todo tempo o Senhor continue nos conduzindo, ó Pai, pois sabemos que um dia nós estaremos com o Senhor. E logo mais à noite nós possamos ter um culto abençoado na Tua presença. Leve para os nossos lares, é o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com todos que amam a guarda do Senhor está terminada em nome de Jesus. Amém.